Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais um exercício envolvendo múltiplos de divisores. O exercício fala assim, ó, 3 pedaços de madeira têm comprimentos de 60 centímetros, né? 60, 72 e 84 centímetros aqui. Para um determinado projeto é necessário cortá-los em pedaços menores. Pessoal, vou dividir, tá? Vou dividir. Cujos comprimentos sejam iguais, ou seja, ele quer dividir em pedaços iguais e dados por um mesmo número inteiro, ou seja, pedaços iguais, evidentemente que têm o mesmo comprimento. Em centímetros, o menor número possível de pedaços cortados é. Professor, isso é um problema que trata de quê? Ó, existem palavras-chave aqui que eu já fui destacando ao longo da leitura, que nos leva a concluir ser um problema de MDC, máximo divisor comum. Quais são essas palavras que sempre vão aparecer nesse tipo de problema e que vou mostrar para a gente que é um exercício desse tema? Aqui, ó. Pedaços, né? Pedaços menores que sejam iguais, dados que o número inteiro pedaços iguais, MMC é um número que vai dividir o outro, ou seja, é um valor que vai conseguir dividir determinados valores em tamanhos iguais, tá? Então, quando eu noto essa ideia de divisão em partes iguais, muito provavelmente a gente está diante de um problema de MMC. Vamos pensar, vamos contextualizar aqui a situação. O que o exercício está propondo é o seguinte: nós temos aí um pedaço de madeira, né? Esse pedaço de madeira tem o quê? 60 centímetros. Eu preciso dividir ele em pedaços menores, mas não é só esse pedaço, eu tenho outros. E eu tenho que dividir todos eles com o mesmo tamanho. Então, pensa comigo, eu vou ter que encontrar um número que divida o 60, que divida o 72, que divida o 84 em pedaços iguais. Então, quando o problema me propõe essa situação, eu estou de cara diante de um problema de MMC. Porque o que o MMC faz é exatamente isso, é encontrar um número, determinar um número, que divida todos os valores envolvidos no cálculo do MMC. Professor, e como é que eu vou fazer isso? Ora, nós vamos calcular aqui exatamente, né, o número que vai dividir o 60, que vai dividir o 72 e que vai dividir o 84 ao mesmo tempo. Esse número, que é o divisor, ele vai representar o maior número possível, por isso que é máximo divisor comum, o maior número possível que nós vamos conseguir dividir os outros. Porque, convenhamos, existe um menor múltiplo comum, não existe? O 1. O 1 não divide isso, divide isso aqui, divide isso aqui, divide. O 2 também divide isso, divide isso. Então, o 2, por exemplo, é divisor comum desses caras. Mas ele é o maior? Não. Muito provavelmente existe um outro número que é o maior. E olha que interessante. Se eu pego 60 centímetros e divido em pedaços de 2, eu vou encontrar, veja, dois pedaços, né? Eu vou dividir 60, eu vou encontrar dois pedaços com 30 centímetros. Mas ele quer que os pedaços, né, sejam os menores. Então, se eu divido 60 por 2, eu vou encontrar pedaços de 30. Mas será que não existe um outro número que divide 60 que os pedaços ficam menores? Então, essa é uma ideia muito presente no MMC. Tá? Vamos então fazer? Vamos calcular aqui o MMC. Professor, como é que faz mesmo? Fácil, nós vamos colocar aqui os números ao lado, né? É uma fatoração com apenas um pequeno ajuste aqui em relação ao MMC. Vamos fazer a fatoração conjunta dos três. Qual que é o detalhe? Aqui nós vamos procurar fatores primos que dividam os três ao mesmo tempo. Eu não posso sair dividindo aqui todos os números utilizando todos os fatores primos como a gente faz lá no MMC. Como assim? Eu só entendi não. Bora lá. Ó, qual é o número, né, que normalmente a gente começa? 2. E o 2 divide, todo mundo divide. Então, 2 você pode iniciar essa conta. 60 por 2, 30. 72 por 2, 36. Está aqui. Eu sou 84, 42. Dá uma olhada. Todos esses números que estão aqui, ó, ainda são divisíveis por 2. Todos, tá? Eu estou calculando o maior divisor comum. Então, tem que dividir todo mundo. 30 dá? Vai. Aqui, 15. E aqui? Vai também. Tá de 18, né? E aqui? 21. Pronto. Chegamos numa situação em que eu não consigo mais dividir pelo 2. Professor, e o 3? O 3 divide todo mundo? Divide. Então, você pode utilizar o 3. Ah, entendi. 15 divide? Divide. 18 divide? Divide. 21 divide? Divide. Pronto. Aqui acabou. Porque eu não consigo encontrar mais nenhum número que faça a divisão de 5, 6 e 7 ao mesmo tempo. Logo, quem será o meu maior
divisor comum, gente, é o produto desses três aqui. Ou seja, eu vou ter o 12, né? Vou colocar organizadinho aqui. É 2 ao quadrado vezes o 3. Isso é 4 vezes 3, que corresponde ao 12. Sabe quem é o 12? O 12 é o tamanho que eu tenho que cortar os pedaços de madeira. Então, eu vou vir 60 e vou dividir ele em pedacinhos de 12 centímetros, que é o máximo que eu consigo. É o maior divisor, é o maior número que divide 60. Só quando eu divido esse rapaz aqui em pedacinhos de 12, eu vou encontrar quantos pedaços. Olha que interessante. Isso aqui é muito comum no MMC. Tá vendo quantos pedaços você vai encontrar? 5. Isso quer dizer que esse resto aqui já é a quantidade de pedaços lá dos 60? É. E esses pedacinhos aqui, ó, são 5 pedaços. 60 dividido por 12 dá quanto? Dá 5 pedaços. De quantos centímetros? De 12, que é o maior, né? Aqui, ó, necessário cortá-los em pedaços menores, cujo comprimento seja o quê? Iguais, dados por um número inteiro em centímetros. Ele quer que, ó, para determinar o projeto necessário cortá-los, queria mostrar uma coisa a vocês aqui, ó, cujo comprimento sejam iguais. Então, todos vão ter 12 centímetros, tá? Todos. E é dado por um número inteiro em centímetros. O menor número, isso que ele quer, o menor número possível de pedaços. Para eu encontrar o menor número de pedaços, eu tenho que dividir os pedaços em tamanhos maiores. Ou seja, eu tenho que dividir pelo maior divisor comum deles. Tá bom? Espero que tenha ficado claro isso. E aí, o que que ele quer? Ele quer saber qual é o menor número de pedaços mesmo. Quantos pedaços eu vou encontrar se eu fizer a divisão de cada um deles pelo maior pedaço possível, pelo maior comprimento possível, que é o 12 centímetros. Eu vou encontrar 5 aqui, interessante. 12 ao 60 dividido no 12, 5. 72 dividido no 12 dá 6. E 84 dividido no 12 dá 7. Então você encontrou 5 pedaços daqui, ó, dessa divisão. Professor, eles têm o mesmo tamanho? Mesmo tamanho. Você pegou 60 e dividiu em 12 centímetros cada pedaço. Deu 5 pedaços. Aqui 6 e aqui 7. Gente, a conta é simplesmente você fazer isso, ó. Você tem 5 pedaços aqui, que veio lá da tábua, do pedaço de madeira que tinha 60 centímetros, mais 6 pedacinhos aqui, ó, e mais 7 pedacinhos. Nós temos um total, portanto, de 13, né? Opa, 13 não, professor, aqui 13, 18 pedaços, tá bom? Você tem aqui 13, 18 pedaços. Então, nós vamos ter, ó, 18 pedaços de madeira, tá bom? Com cada um deles com 12 centímetros, conforme o examinador colocou. Tá aí, questão bacana de MDC, também explorei um pouco mais, né? Cadenciei mais a explicação, para que vocês consigam ter o máximo de informação. Então, sempre que o examinador te trazer a ideia de cortar, de dividir, de pedaços menores, de forma que tenha o mesmo valor, então sempre essas informações aqui vão estar presentes, tá? Sempre, 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 sempre. Problema de MDC traz essa ideia de divisão, de cortar, de pedaço e por aí vai. Bom, até o próximo, pessoal.